Graça e paz, seja muito bem-vindo ao seu canal da EBD. Chegamos na nossa penúltima lição, lição de número 12. Nós vamos falar sobre o diaconato. Você que é diácono em sua igreja, você vai aprender os requisitos. Nesta aula, nós vamos falar sobre a diaconia de Jesus Cristo. Nós vamos falar o perfil e a função do diácono, como foi instituído o diácono na Bíblia Sagrada, como ele é transmitido hoje, como é a função do diácono nos dias de hoje, em comparação quando iniciou esse ministério. Então, você não só que é diácono na igreja, porque a diaconia significa serviço. Todos são diáconos na obra de Deus, mas existe um ministério, que é o ministério diaconal, que nós iremos tratar na lição de hoje. A lição de hoje está extremamente interessante, está extremamente cheia de conhecimento para você que busca um conhecimento na palavra de Deus. E também mais na frente eu vou mostrar para vocês a nova revista da CPAD, terceiro trimestre de 2021, tá bom? Mas antes, você que não se inscreveu no canal, meus queridos, vá lá, se inscreva. Logo abaixo aí tem um botãozinho vermelhinho escrito dizendo inscrever-se. Aperte ali, ative ali o sininho para que esse vídeo possa alcançar mais e mais pessoas, possam saber, possam conhecer esse ministério. É este o objetivo deste canal, como eu gosto de falar nos meus vídeos. Tá bom, meus queridos? Vamos iniciar essa lição, o diaconato, lição para o dia 20 de junho de 2021. Vamos iniciar lendo o nosso texto base, que é o nosso texto áureo. Porque os que servirem, bem como diáconos, adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Primeira carta Timóteo 3,13. A nossa verdade prática: embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo o crente. Tá? O diácono quer dizer serviço, então todos precisam realizar essa função, essa diaconia, todos precisam desempenhar, tá ok? E você que não tem a revista, pode acompanhar aqui tranquilamente. Depois não esqueça de anotar. Tanto aluno como professor, é importante ter esse preparo antes de iniciar antes de você dar aula na escola bíblica dominical para os seus alunos, tá bom? E você, aluno, anote para aprender mais da palavra de Deus. Esta revista, ela é do jeito que ela é fisicamente, tá bom? Então, cria-se um processo mais prático para mentalizar, cria-se um processo visual, tá ok? Mais que possa gravar melhor e você desempenhar sua aula melhor em classe. A nossa leitura bíblica em classe, vamos ler, ela está em 1ª carta de Timóteo, capítulo 3, que diz: da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma
pura consciência. Você está percebendo que, falando sobre ética, eticamente, moralmente, tem os mesmos princípios do pastor, do bispo, do presbítero? São os mesmos princípios, meus amados. E também estes sejam primeiro provados, ou seja, provados, eles precisam, primeiro lugar, como nós vimos, não pode ser neófitos, recém-convertidos. Por quê? Eles precisam ser provados. Como alguém pode ser provado se não tem um conhecimento para fazer, desempenhar, tá? Agir na obra de Deus, sem ter um preparo, sem ter um conhecimento da palavra de Deus, tá? Depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governe bem seus filhos e suas próprias casas. Antes de ser diácono, você precisa governar a sua casa em primeiro lugar. Como que alguém pode desempenhar uma obra de Deus, ter um ministério na casa de Deus, se ele não governa bem a sua casa? Então você precisa adotar esse princípio primeiro de governar bem a sua casa, para depois desempenhar, ter esse ministério, tá? Na sua igreja. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Tá ok? Nós vemos no mundo, tá? Na lição vai tratar também, eu vou buscar os textos bíblicos, e aí vocês podem comparar que no mundo que nós vivemos há uma hierarquia, tá? São várias hierarquias no mundo secular que eu estou dizendo, mas no reino de Deus a Bíblia não trata dessa forma, é diferente. A Bíblia fala, você que quer ser o primeiro, entendeu? Você será o último. Você que quer ser o primeiro, você precisa servir. Então, a Bíblia trata de uma hierarquia diferente. Vocês que viram o meu vídeo na aula passada, que eu disse que nenhum ministério é maior do que o outro. No reino de Deus não há esse tipo de confronto, de uma hierarquia ao ministério de diácono, ao ministério de pastor. Mas cada um vai ser pastor de acordo com o seu chamado, o chamado de Deus, tá? Agora, a pessoa ela é diácono, mas ela tem um perfil, um chamado de Deus de conduzir pessoas. Mas tem outros que é para ficar no ministério de diácono. Mas nós, com uma visão secular de hierarquia, nós classificamos também essa ordem eclesiástica, o que a Bíblia diz, num degrau, tá bom? E não é assim que a Bíblia trata, e eu vou mostrar mais adiante para vocês. O objetivo geral: mostrar a importância da função do diácono. O nosso objetivo específico: analisar o estilo de vida diaconal de Jesus, explicar a instituição do ministério do diácono e discorrer sobre o perfil e a função do diácono. A nossa introdução vai nos dizer: no primeiro século da era cristã, a igreja cresceu sob o avivamento do Espírito e expandiu-se pelo mundo. Na mesma medida em que cresceu, surgiram também problemas na esfera local, demandando urgentes providências. Por uma sábia e unânime decisão, em assembleia, a igreja de Jerusalém escolheu 7 homens de moral ilibada e cheios do Espírito Santo para administrarem esse importante negócio. Nós iremos estudar, meus amados, esse importante
importante ministério de serviço por causa de uma crise étnica na igreja, levou os apóstolos, só subir rapidamente, levou os apóstolos a proporem medidas que serviram de base para instituir a função diaconal. Tá bom? Eu vou explicar mais na frente, mas o que aconteceu? Tá? Existia na distribuição de alimentos, um grupo estava sendo favorecido em detrimento de outro. Então, os apóstolos decidiram, não, vamos nos dedicar à palavra e passaremos para outras pessoas esse serviço. Tá ok? Não se preocupe que eu entrarei em detalhes, assim como eu gosto de fazer em todas as minhas aulas. Você que acompanha o meu canal, eu gosto de explicar bem detalhadamente. E caso tenha ficado algumas dúvidas, tá? Se ficou alguma dúvida para você, pode colocar no comentário que eu responderei com o maior prazer. Vamos lá? A diaconia de Jesus Cristo. Significado do termo. O termo grego diaconia significa ministério ou serviço. A vida inteira de Jesus aqui na terra demonstrou o verdadeiro sentido da diaconia em todos os seus aspectos. Na realidade, seu ministério terreno evidenciou o quanto ele foi apóstolo da nossa confissão. Aqui que eu quero traçar o nosso ponto. Vou abrir o parênteses aqui para você. Ele foi apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mas principalmente, grave aqui, diácono por excelência. Qual foi o maior diácono que já teve? Jesus Cristo. As pessoas vão pensar assim, Fabrício, o que você está dizendo agora é algo inédito para mim. Como que Jesus foi diácono? Você sabe por quê, meus queridos? Porque, conforme eu já disse, a nossa mente ainda está enraizada em hierarquia. No reino de Deus não é assim, tá? Um tem que ajudar o outro independente de ministério. Eu não vou falar de superioridade, independente de ministério. Jesus, ele foi o maior diácono. Jesus, ele serviu, tá? Jesus, ele serviu você. E a maior coisa que ele fez por você foi morrer na cruz do Calvário, para que eu, você, nós estivéssemos vivos hoje. Tá bom? E no tópico de número 2, olha o que Jesus fez. Mas como explicar, Fabrício, essa parte do diácono? Como entender isso? De que forma você está querendo dizer que Jesus agiu como diácono? Vamos lá. Serviço de escravo, subtópico de número 2. Na véspera da sua crucificação, o Senhor Jesus reuniu os 12 discípulos para comer a última ceia. Olha só, hein? No último momento da sua morte, olha o que Jesus fez. Tomando uma toalha e uma bacia com água, ele começou a lavar os pés dos discípulos um a um. Não há atitude, meus irmãos, mais comoventes o que Jesus fez de lavar os pés dos discípulos, tá? Essa diaconia, conforme o comentarista diz, é uma convocação cristocêntrica, tá? Para um serviço de humildade. E eu trouxe aqui para vocês o texto bíblico, olha só. João 13 vai dizer assim: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Se então seu senhor e mestre vos lavou os pés,
vós deveis também lavar uns dos outros, os pés uns dos outros. E continuando, porque eu vos dei um exemplo para que eu vos fiz, façais vós também. Na verdade eu vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. O que esse texto quer dizer? Que Jesus disse, façais vós também, ajude uns aos outros, trate cada um com humildade, tá? Não seja estrela. Você que tem um cargo na sociedade, você que se acha melhor do que o outro, abaixa a sua bolinha, tá? Você não é melhor que ninguém. A Bíblia Sagrada trata de uma outra maneira. Então, meus queridos, no reino de Deus é diferente do reino secular. No reino de Deus, todos têm que ajudar uns aos outros. Todos precisam buscar essa humildade. Esse foi o exemplo de Jesus. Você não quer seguir a Cristo? Então vamos seguir os princípios. Não vamos seguir os princípios de Cristo pela metade. Aí não. Vamos seguir completamente. Tá bom, meus queridos? Vamos continuar aqui com a nossa aula. O discípulo é um serviçal. Tá? Certa vez, Tiago e João pediram ao Senhor lugares de destaque à direita e à esquerda de Jesus, quando da implantação de seu reino. Tiago e João, meus amados, olha só o que eles pediram para Cristo, tá? E os discípulos ainda não haviam compreendido a mensagem de Jesus. E olha o que Jesus ele respondeu, tá? Está no subtópico de número 3. Mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis. Tá? Marcos 10:38. Apenas continuando a conversa e assim que possamos entender melhor o texto bíblico. Não sabeis o que pedis. Vocês não sabem o que estão pedindo. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Ou seja, Jesus está dizendo, no meio secular existe uma hierarquia e os governantes, as pessoas importantes, exercem poder. É normal essa hierarquia. Não, e Jesus continuando, não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Nossa, isso aqui, meu irmão, esse texto bíblico, meu irmão, meu amado em Cristo Jesus, é um confronto para aquelas pessoas que se acham donas de igreja, para aquelas pessoas que se acham muito importantes no meio secular, são aquelas pessoas que se acham, se você não tiver, se essa pessoa não estiver no culto, o culto não vai ser agradável. Se você não estiver no culto, se a pessoa, melhor dizendo, não estiver no culto, o culto não vai fluir. Parece que a palavra de Deus não será pregada de uma forma correta. Não é assim que funciona? Se aquela pessoa não estiver, queridos, olha como que a palavra de Deus trata. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, como eu disse, você se acha
superior porque porque você é presbítero, porque você é pastor, porque você é evangelista. Maltrata diácono, pensa que o diácono é um escravo, não no sentido de doulos, de servir, mas em outro sentido. Pensa que é um serviçal mesmo, entendeu? Que trata no chicote. Não é assim. Diácono é um ministério muito importante na Bíblia Sagrada. Tá bom, meus queridos? A referência bíblica está aqui. Tá vendo como que a Bíblia trata de uma forma diferenciada a hierarquia do reino de Deus? Vamos lá para o nosso tópico. Vamos para o nosso tópico de número 2, a instituição dos diáconos. O conceito da função. A palavra diácono, que no grego é diáconos, segundo o dicionário Vini, refere-se àquele que presta trabalhos voluntários, aludindo aos exemplos dos criados domésticos dos tempos do Novo Testamento. O termo destaca em especial a função de um mestre ou de um pastor cristão, entrelaçando o sentido técnico do diácono ou diaconia. Outra palavra grega relacionada para diáconos é doulos, tá? Refere-se a um servo ou um escravo, tá bom? Portanto, essa ideia de diácono é um serviço voluntário prestado, é um servo, é um assistente para alguém. No sentido de doulos, de servo, de escravo, é alguém que ajuda ao seu senhor, não aquele servo ou escravo que maltrata no chicote, que bate, tá? A origem do diaconato. A bênção, problema e reivindicação são palavras-chave para o advento do ministério formal dos diáconos, tá? No Novo Testamento. Só baixar aqui. A bênção foi extraordinário crescimento da igreja local. Ou seja, o que foi essa bênção? Esse crescimento, meus amados, originou alguns problemas também, que precisou ser administrados, organizados. E a questão étnica causada pela situação social de muitos que aceitavam a fé, especialmente envolvendo viúvas judias de fala hebraica e as de fala grega. O que estava acontecendo? Na distribuição de alimentos, as viúvas de fala hebraica estavam sendo beneficiadas em detrimento das de fala grega. Tá bom? Então, e o que acontece depois nessa escolha dos diáconos? O que foi resolvido, tá? Aí, para solucionar esse problema, a escolha dos diáconos para resolver o impasse, orando e impondo-lhe as mãos, os apóstolos separaram 7 irmãos de boa reputação. Para entendermos melhor, vamos para o texto bíblico. Não há nada melhor do que nós irmos na palavra de Deus. E como eu procurei trazer para vocês aqui. Vamos lá. Está em Atos capítulo de número 1, do 1 ao 5. Vamos compreender. Você irá compreender melhor o início dos diáconos, como que foi os primeiros diáconos na igreja e quem são esses 7, tá? Que foram escolhidos. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega
Entre eles queixaram-se 2 judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles a essa tarefa. Que tarefa social era essa, meus amados? A distribuição diária de alimentos. Grave isso aqui, ó, na distribuição diária de alimentos. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram, vamos lá, quem foram os 7? Escolheram Estevão, esse aqui nem precisa de apresentação, não é verdade? Estevão, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Até é aberto aqui um comentário sobre Estevão. Foi uma escolha bem sábia para Estevão. Da mesma forma, como eu disse, que nós precisamos escolher homens de Deus, homens que têm um perfil também para o ministério pastoral, da mesma forma, o diácono também. Não é qualquer pessoa que pode ser diácono. Não é qualquer pessoa, tá bom? Mas aí, irmão Fabrício, tem gente que quer ser logo pastor de cara, meus amados. Mas, infelizmente, você tem que ser diácono. Você precisa servir. O termo diácono é servir, é doulos, é servo, é escravo. Então, desempenhe essa função em primeiro lugar. Porque você precisa também, porque quem é servo de Deus, quem vai para a obra de Deus, ele tem que ser apto a servir, apto a ouvir, apto de saber na hora de falar, tá? Então Estevão, ele foi um homem cheio do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Então aqui se deu o início diaconal, tá bom? Passando para o nosso subtópico, o nosso tópico de número 3. O perfil e função do diácono. A qualificação do diácono, meus amados, ela em nada elas diferem da atribuição ética exigida aos bispos, que está em Timóteo e Tito. Então você que quer buscar, você que tem esse dom de diácono, de pastor, você tem que ter esses requisitos que a Bíblia Sagrada menciona. Caráter moral. Os diáconos devem ser pessoas honradas, dignas, corretas e íntegras. Os diáconos precisam ser dessa forma pessoas corretas, que quando alguém passa na rua, fala assim: aquele homem é um homem correto, aquele homem não fala palavrão, aquele homem tem um respeito pelas pessoas, tá bom? Não pode haver língua dobre neles, isto é, tem que ser sim, sim e não, não, não ser duas caras, dizer uma coisa num determinado momento, chega uma outra situação, muda de opinião, não é dessa forma. A ganância por dinheiro tem de passar longe da sua vida, pois sua função exatamente é de executar trabalhos administrativos da igreja local, como auxiliar nas tarefas do culto e acompanhar as viúvas
e os pobres da Igreja do Senhor. Outra atribuição é o caráter espiritual, ou seja, ter essa plena convicção do Evangelho. O diácono precisa guardar a palavra de Deus, que só a palavra de Deus ela transforma a vida, e também para exercer essa função diaconal, ela precisa crer na Bíblia Sagrada, porque ela é o guia, tá bom? Caráter familiar. O candidato, meu amado, o candidato ele deve ser marido de uma mulher, fiel à sua esposa e bom pai. A exemplo dos bispos, os diáconos devem ser zelosos com o seu lar, amar a sua esposa com amor sacrificial. Ou seja, o serviço do diácono à sua família, ele vai revelar como ele servirá a igreja local. Mas, por um outro lado, às vezes não é muito fácil de nós descobrirmos esse perfil. Tem gente que trata a sua família em casa de uma forma, só no cajado, mas na igreja é uma pessoa santa, né? Mas, na verdade, tem duas caras. Então, meu querido, você que quer servir, você tem que ter esses requisitos que a Bíblia menciona. Se não tiver, nós vemos aí, mas irmão Fabrício, na prática eu não vejo dessa forma. É verdade. Na prática, estão botando pessoas sem os conhecimentos bíblicos, recém-convertidos, tá? A pessoa precisa ter uma assistência, precisa ser discipulada, precisa ter um conhecimento da palavra de Deus, tá bom? E para ser pastor, para seguir, tá, um ministério, tá? Ela, como diz a palavra de Deus, não neófito, não recém-convertido. Então tem os requisitos que a Bíblia trata, mas hoje em dia está sendo complicado, não é verdade, meus queridos? Hoje em dia é amigo de fulano de tal, hoje em dia é que faz um favor para a liderança, ganha um cargo e assim vai embora. Mas a Bíblia está aí para ser cumprida. O nosso subtópico de número 3, a função dos diáconos. Vamos lá. Quando foram instituídos diáconos, 7 homens de fala grega foram separados para assistir socialmente às viúvas. Tanto as de fala hebraica como as de fala grega. Os diáconos não podiam permitir que houvesse injustiça, meus amados, nessa distribuição de alimentos, tá? Então, a função do diaconato naquele momento, tá, foi fundamental, de caráter social, e resolveu o problema. E nós temos até hoje a função dos diáconos. E eu passo para esse tópico aqui. Como que é a função dos diáconos de hoje? É primordial o diácono que auxiliar a igreja local através das orientações do seu pastor em atividades ligadas a visitar enfermos, os necessitados e os desviados, bem como cuidar das tarefas espirituais ligadas ao culto, como a distribuir os elementos da Santa Ceia do Senhor, recolher as contribuições para a manutenção da igreja local e auxiliar na ordem e na segurança da liturgia do culto, bem como, meus amados, de outras tarefas relacionadas também, tá? Então vai de cada igreja analisar essa função de diácono, mas lembrando que todos
são diáconos na obra de Deus. Todos são diáconos, como eu disse, exemplos na aula passada. Quando faltar um diácono, o que deve ser feito? Quando a igreja é pequena, não tem diácono. Ah, Fabrício, não vai ter ninguém lá na porta, não precisa ter ninguém. Meus amados, e se chegar alguém querendo fazer, querendo auxílio, querendo uma ajuda, e aí, querendo uma informação aonde que senta, porque a pessoa, quando ela não conhece, ela fica perdida. Então não vai ter ninguém para poder auxiliar. Então, o que acontece? Você que é presbítero, você que é pastor, se a igreja não tem presbítero, enfim, alguém desça do púlpito e vai ficar na porta. Isso é ser diácono. Todos têm que servir. Eu já disse há poucos minutos. Jesus, ele serviu. Jesus, ele deu exemplo de lavar os pés dos seus discípulos. E façam isso também. Não fique lá no púlpito, lá, acaba o horário, pega e vai embora e você não ajuda ninguém, não pergunta pelos irmãos como está a família de tal, como está aquele irmão para fazer visita. Todos têm que fazer essa função. Todos. Tá bom? Eu espero que essa aula tenha ficado clara para você, tá? Que os diáconos é tido na igreja. Vamos acabar com esse lema também de diácono. Muitas das vezes, diácono é utilizado, para vários serviços diferentes, muitos serviços estranhos, tá? É isso que acontece nas igrejas. Mas coloque os diáconos exatamente para fazer algo envolvido na obra de Deus. E lembrando que nunca negligenciar da palavra. Nunca deixar a palavra de Deus. Também é função do diácono ler a palavra de Deus. Porque muitas vezes nós pensamos que o diácono é para ficar na porta, e não tem um acompanhamento da palavra de Deus, porque muitas das vezes ele não tem tempo de ouvir a palavra de Deus por estar fazendo várias tarefas. Então você, diácono, leia a Bíblia Sagrada, se puder, ouça com atenção o que está havendo, a palavra de Deus pregada, tá bom? Preste atenção no culto para que o seu cargo seja desempenhado de uma forma sábia, tá bom? E eu termino essa aula de hoje mostrando para vocês, como eu já disse, essa lição aqui, que será a lição do próximo trimestre, tá? A lição que nós vamos falar sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel, tá? Então nós vamos aprender sobre esses reis. Será uma lição muito importante para os nossos dias. Mais um estudo que nós vamos traçar, tá? Você que tem acompanhado o canal, você que tem acompanhado, tá? Desde o princípio, você que tem comentado aí, eu agradeço do fundo do coração, porque essa obra é uma obra voluntária que Deus colocou. Eu não tenho ajuda de nenhuma instituição. Esse trabalho é um projeto de Deus na minha vida, de trazer para vocês com alegria, tá bom? Somente para finalizar, a conclusão. O diaconato foi instituído pelos apóstolos de Cristo quando a comunidade cristã cresceu e precisou ter pessoas que pudessem resolver questões relacionadas a problemas sociais que demandavam atenção e cuidado.
Hoje, os diáconos servem à igreja e a Deus em trabalhos diferentes, e a liderança das igrejas locais deve valorizar o seu trabalho e reconhecê-los como excelentes servidores do reino de Deus. Pois no sentido lato, todos, gravem aqui, todos somos diáconos na igreja de Deus. Amém? Volto semana que vem, assim, se Deus permitir. Fiquem todos na paz, tenham uma excelente semana na paz com Cristo.